Senhor Jesus, que o nosso Deus continue falando no teu coração. Tenho certeza que o Senhor está aqui, a palavra dele nos garante que onde tem duas ou mais pessoas reunidas, né? Pode sentar, em nome de Jesus, fica à vontade. Onde tem duas ou mais pessoas reunidas, ali o Senhor está, em nome do Senhor. E com certeza o Senhor está aqui. Quando a gente abre o coração, quando a gente está disposto a ouvir, o Senhor vai estar sempre disposto a falar, amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos abrir no Salmo 23. Salmo 23, versículo 1. Você abre aí a sua Bíblia para a gente estar lendo. Salmo 23, versículo 1. Versículo 1, a palavra diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então a palavra já começa a garantir que o Senhor é o nosso pastor. E quando o Senhor, Deus, Ele é o nosso pastor, aqui está nos garantindo que nada, irmãos, nada vai nos fazer falta. De nada nós temos falta. Mas para isso, Ele tem que ser o nosso pastor. Nós temos que ser ovelha do seu aprisco. Nós temos que estar disposto a ser orientado, a ser guiado, a ser cuidado por esse pastor, a se submeter a esse pastor, a ouvir a voz desse pastor, a seguir esse pastor, a fazer tudo isso para que a gente possa viver a provisão de Deus, para que a gente não possa, para que a gente venha não ter falta de nada, quando a gente deixa o Senhor ser realmente o nosso pastor, quando nós estamos dispostos a estar nessa direção, a estar debaixo desse cuidado, Ele sempre vai ter provisão para você, Ele sempre vai ter resposta para você, Ele sempre vai ter tudo aquilo que você precisa, mas Ele precisa ser o nosso pastor. Nós temos que dar para Ele a direção da nossa vida. Nós temos que dar para Ele nosso direito de escolha. Nós temos que dar para Ele tudo que temos, o nosso coração. A gente já pregou aqui, não pode ser um pouco pela metade, tem que ser por inteiro. Tem que entregar a nossa vida por inteiro, para que realmente Ele venha trazer a provisão necessária para a nossa vida. Nós vemos na vida do Davi, né? Que escreveu aqui os Salmos. Como Deus cuidava dele, como o Senhor era a provisão dele, passou luta, passou dificuldade, mas em todas Deus estava com ele, em tudo Deus dava uma saída, em tudo Deus dava uma resposta, em tudo Deus estava com Davi, em tudo Deus ajudava ele, em tudo a mão de Deus sustentava ele. Por quê? Porque ele deixava o Senhor cuidar dele, ele entregava a vida 100% para Deus. E nós também precisamos fazer isso. A gente quer ver o poder de Cristo, a gente quer ver a mão de Cristo, a gente quer ver o Senhor atuar, a gente quer ver maravilhas, mas nós temos que deixar Ele ser verdadeiramente o nosso pastor. E a ovelha tem que sempre dar um tempo com o pastor, né? Andar com o pastor, estar junto com o pastor, estar do lado dele, ficar com ele. Tem que ser, senão não tem como o pastor cuidar. Se a ovelha se afasta, se a ovelha está longe, se a ovelha não quer contato, se a ovelha não quer saber do pastor, não tem como ele cuidar. Agora a ovelha que está próxima, a ovelha que se aproxima, a ovelha que está sempre do lado, vai estar sempre bem cuidada, bem guardada, bem protegida, porque o pastor vai cuidar, porque o pastor vai colocar a mão, amém? E o nosso, irmãos, pastor maior é o Senhor Jesus, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos guia, é Ele que tem nos sustentado até aqui, em nome de Jesus. Vamos ver no versículo 5. No versículo 5 está falando assim, ó: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Assim, quando Ele é o nosso pastor, quando Ele cuida de nós, Ele tem o alimento necessário que nós precisamos. O Senhor tem o alimento espiritual que nós precisamos, o alimento que a nossa alma necessita. Ele cuida de tudo, né? Ele cuida do exterior, do físico, e Ele cuida do interior, que é a alma, né? Ele cuida de tudo, Ele tem esse alimento. Mas hoje nós estamos falando desse alimento espiritual que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, que é essa palavra, quer nos dar entendimento, quer nos dar sabedoria, quer nos fazer conhecer essa palavra, e a vontade de Deus é que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, que a gente aprenda aqui sobre as promessas, tudo que Deus escreveu para nós,
e que ela realmente venha se cumprir na nossa vida, porque Ele tem tudo preparado para nós. Ele já tem uma mesa, Ele já tem tudo preparado para nós, em nome de Jesus, amém? Nós que temos que aprender, buscar de Deus entendimento para a gente viver tudo isso aqui que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E aqui fala assim: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo, tipo assim, enche do Espírito Santo. Quando o Senhor nos enche do Espírito Santo, a nossa vida, irmão, transborda. Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está cheio da presença de Deus, você está vivendo a plenitude espiritual, amém? Tudo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, Ele derrama sobre nossas vidas quando você está cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em você, em nome de Jesus, você vai viver essa plenitude espiritual, até o nosso cálice, a nossa vida transbordar da presença de Deus, em nome de Jesus. E a gente sabe, né? Tem pessoas que ela é cheia da graça, que ela é cheia da unção de Deus, onde ela chega, ela muda o ambiente, ela muda o lugar, a presença dela já traz uma paz, já traz uma calma, já traz um sossego, ela abençoa em nome de Jesus, amém? Essa pessoa, ela está transbordando da presença de Deus, ela está cheia da presença de Deus, e nós temos que ser assim, em nome de Jesus. Como? Fazendo do Senhor o nosso pastor, colocando Ele na nossa vida, obedecendo Ele em nome de Jesus, se sujeitando ao Senhor, e assim Ele vai cuidar de nós, e assim Ele vai ter provisão para você. Vamos ver em Lucas 9, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 9. Capítulo 9, versículo 10. Lucas 9, versículo 10. Aí no versículo 10 está dizendo assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-os para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. Então começa dizendo assim, que os apóstolos, os discípulos do Senhor voltaram e contaram ali para ele tudo que eles tinham feito naqueles dias. A gente está vendo aqui, Jesus, quando Ele é o nosso Senhor, quando Ele está no comando realmente da nossa vida, nada fica oculto, nada fica escondido. Tudo a gente quer dividir, tudo a gente quer falar, tudo a gente leva até Deus. Coisas boas, coisas ruins, tudo nós temos que aprender a levar aos pés de Cristo. Nós temos que levar ao Senhor. E aqui os discípulos fizeram isso. E dali falaram com o Senhor, e Jesus tomou-os consigo, e os levou-os para outro lugar, ali para uma cidade. E ali, lugar deserto, lugar mais afastado, um lugar mais distante. Jesus levou os discípulos e foram para lá. A gente está vendo aqui, irmão, nós vamos ver aqui nessa passagem que o deserto com Cristo, mesmo se você passar o deserto com Cristo, mesmo se você passar a luta, a dificuldade com Cristo, lá você vai ter provisão, lá você vai ter resposta, lá você vai ter ajuda. Aqui eles foram para essa cidade, nessa cidade tinha um lugar mais afastado, mais distante, que seria como um deserto, mais afastado das coisas. Aqui a gente lembra do povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito, estava preso. Querendo ou não, ali eles tinham as coisas, Eles tinham a casa deles, eles tinham alimento, mas eles eram presos, eles eram cativos e tinham que viver ali do trabalho, viver ali trabalhando ali. Aí eles foram tirados daquela situação e Jesus, a primeira coisa, Deus fez o quê? Os conduziu ao deserto, Os levou ao deserto. Aí a gente vê o povo de Israel, mesmo no deserto, Mesmo que durante o dia, aquele calor escaldante, e durante a noite aquele frio, mesmo assim, Deus cuidou deles. Mesmo assim, o Senhor cuidou deles. Um caminho que era para ser feito em pouquíssimos dias foi feito em 40 anos, Mas nesses 40 anos, Deus cuidou deles. Deus deu provisão, Deus deu ajuda. Se você for ler lá no comecinho, quando eles acabaram de chegar no deserto, eles se lamentaram, eles reclamaram, muitos queriam voltar de novo para o Egito, muitos reclamavam do Moisés, que eles queriam voltar de novo para o Egito, que lá fala que eles tinham pão, lá fala que eles tinham carne, lá falam que eles tinham as coisas, começaram o quê? Reclamar, murmurar. Moisés vai falar com Deus, ora, e Deus manda, Deus mandou pão, Deus mandou
carne, Deus mandou provisão, Deus mandou água, tudo Deus mandou para aquele lugar, tudo. Deus cuidava deles de dia durante o sol, Deus cuidava deles à noite durante o frio, todo o tempo Deus cuidou deles. Durante 40 anos o Senhor esteve com eles. A gente vê, irmãos, se a gente está passando deserto, na luta, na dificuldade, creia, mas Deus é contigo, amém? O Senhor manda a resposta, Ele vai mandar a provisão, Ele vai mandar ajuda, em nome de Jesus. Nós vimos lá, nós acabamos de ler lá no Salmo 23, que o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, nada nos falta, não temos falta de nada, Ele cuida de nós, em nome de Jesus. Como Ele também levou aquele povo ali, conduziu aquele povo ali, aquela cidade, naquele espaço que ele estava, era tipo um deserto, era afastado, mas nós vemos aqui, que mesmo ali teve a provisão, e a gente está pegando o povo de Israel como exemplo para a gente ver também, e aquele povo também ficou 40 anos no deserto, mas 40 anos cuidado, 40 anos guardado, 40 anos protegido, 40 anos alimentado, 40 anos com a mão de Deus ali na vida deles, amém? Então a gente tem que olhar para nós também. Está passando a luta, a dificuldade, o problema, está na sequidão, as coisas não estão funcionando, mas creia que Deus é contigo, creia que o Senhor pode trazer provisão, ajuda, resposta, o que você precisar, irmãos, o Senhor pode trazer, amém? Porque Deus pode todas as coisas. Nós somos limitados, Ele não. O poder está na mão dEle. É que nós que temos o quê? Que crer, confiar, acreditar, esperar que Deus há de fazer algo, amém? Que algo vai acontecer. Às vezes a pessoa está passando um problema, a luta, ela está tão desacreditada, tão desnorteada, que ela não crê mais em nada, que ela não acredita mais. Ela fala, tanto tempo já, a situação já está assim, não acredito. Aí não pode, aí você tem que crer até o fim, você tem que continuar a permanecer firme até o fim, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o deserto, ele sempre vai trazer lições. O deserto sempre vai nos trazer lições, ele vai nos fortalecer, nos ajudar. Se estamos passando por um deserto, por uma fase difícil, por um momento difícil, dali, irmãos, Deus vai te sustentar, dali Deus vai te estruturar, ali Deus vai te fortalecer em nome de Jesus e vai te trazer a provisão, amém? Só que você não pode perder a fé, você não pode perder a esperança, tem que crer, acreditar. Vamos ver aí no versículo 11. E sabendo a multidão, o seguiu e ele os recebeu. Falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Então a multidão ficou sabendo que Jesus foi para aquele lugar. A multidão ficou sabendo que o Senhor estava ali. E o que eles fizeram? Seguiu, acompanhou o Senhor, foram atrás de Jesus. E a Bíblia fala assim, e ele os recebeu. Como é bom. Então a gente está vendo aqui, quem quer seguir, quem quer acompanhar, quem quer ter compromisso, quem quer que ele seja o pastor, quem quer que ele comande a vida, ele recebe. Ele não dispensa, ele não manda embora, ele não fecha a porta. Ele não fala hoje não, ele recebe. Ele recebe, ele ouve, ele auxilia, ele faz tudo o que a gente precisa. Mas aqui é importante, a multidão ficou sabendo onde ele estava e o seguiu. A multidão foi atrás. Nós temos que aprender, irmãos, Ele é o Senhor, Ele cuida de nós, Ele é o nosso pastor. O pastor vai na frente, o povo vai atrás. Às vezes as pessoas querem desviar o caminho, quer sair do caminho, quer sair da vontade de Deus, quer sair do que Ele manda, do que Ele fala e quer que o pastor acompanhe. Ele está falando, olha, vai aqui, continua aqui e faz isso. A pessoa vai para a direita, à esquerda, vira e quer que o pastor deixe ali o comando e vai. Não vai. É você que tem que seguir, é eu que tenho que seguir. É nós que temos que acompanhar o Senhor, é nós que temos que acompanhar o pastor. Como? Fazendo a vontade dele, obedecendo, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo em nome de Jesus. Quando a gente faz isso, Ele nos ouve, Ele nos recebe, amém? E Ele faz tudo o que precisamos. Aí ainda fala assim, e sabendo a multidão seguiu e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Ele recebia o povo, ele falava da palavra de Deus, ensinava do reino de Deus e ainda fala aqui, e sarava os que necessitavam de cura. Então ele falava da palavra do Senhor e ainda curava, trazia cura para o físico, né? As pessoas doentes, as pessoas que tinham algum problema, alguma coisa, ele ainda os curava. Mas tudo por quê? Porque eles resolveram seguir Jesus.
Eles resolveram acompanhar Jesus. Então lá eles receberam ensinamento espiritual e eles ainda foram o quê? Curados. Então o Senhor acolhe, o Senhor abençoa, o Senhor cura todos aqueles que o procuram, todos aqueles que o seguem, todos aqueles que o acompanham, em nome de Jesus. E isso, irmãos, ele não faz acepção de pessoas, é todos. É o que chegar, é o que quer, é o que está perto, é o que quer estar com Cristo, ele estende a mão, amém? A gente fala, então por que o mundo está assim? Por que a situação está assim? Porque ninguém quer receber, ninguém quer acompanhar, ninguém quer ouvir, ninguém quer se submeter. A palavra verdadeira é essa, ninguém quer se submeter à palavra de Deus, não é? Lembra uma vez que Jesus fez um discurso, falou da palavra, ensinou a palavra, e teve alguns que acompanhavam ele, que estavam com ele, aí falou assim, quem vai conseguir fazer isso? Quem vai conseguir obedecer, né? Quem vai conseguir seguir? E muitos o deixaram depois que ele fez aquele discurso. E hoje está assim. As pessoas, elas não querem saber, elas não querem se dispor. Então sofre, morre, perece, fica longe. Agora aqueles sim que resolvem acompanhar, receber, estar perto, tudo o que precisa ele faz. Em nome de Jesus. Vamos ver no 12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Então os discípulos viram que já estava ficando a noite, que já estava ficando tarde para as pessoas voltar para a casa delas, que elas não tinham o que comer. Aí falaram ali com Jesus, olha, despede eles, manda eles ir para os campos, para a aldeia, para eles se agasalharem, né? E para eles poderem comer, porque aqui nós estamos num lugar deserto, tipo assim, nós não temos nada aqui, né? Para eles. Aqui a gente vê, ainda que ele estava assim, pode-se dizer que ele estava bem intencionado, né? Mas aqui falou assim, a voz da razão, né? Aí se a gente parar e pensar, eu fiquei pensando, acho que qualquer um de nós que estivesse ali ia falar a mesma coisa. Tá numa cidade, num lugar mais afastado, mais deserto, uma multidão ao seu redor, homens, mulheres, crianças, todo mundo ali, ficando à noite já, ficando à tarde, sem ter onde eles ficar, sem ter o que eles comer. Eu acho que talvez qualquer um de nós chegaria a Jesus e falaria o quê? A mesma coisa. Olha, é melhor, vamos parar aqui vamos parar os ensinamentos, né? Vamos liberar o povo, eles procurar algum lugar para eles ficar, para eles comer, porque aqui não temos nada o que para dar. Essa é a voz da razão, essa é a voz do olhar natural, o homem natural, né? A pessoa natural em si, ela olha assim, ela pensa assim, mas eles esqueceram de ver o quê? Que Jesus não é natural, que Jesus era divino, que Jesus era santo, que o poder estava com Jesus. Eles não perceberam, né? Aí depois eu fiquei pensando também, eu acho que a espiritualidade deles ainda não estava tão avançada, eles ainda não tinham tido tanto contato talvez com Jesus, ainda não conheciam bem Jesus para saber que ele podia suprir, para saber que ele podia fazer algo, para saber que ele tem o poder nas mãos, que ele tem o poder, que ele pode fazer milagres, que ele pode fazer maravilhas. E ali a gente vê o poder de Jesus aqui passou despercebido. Pelo menos para aqueles discípulos, pelo menos naquela hora, o poder de Deus passou despercebido. Muitas vezes o poder de Jesus também na nossa vida está passando despercebido. Muitas vezes o poder de Deus também está passando despercebido na nossa vida. Porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor, amém? Que cuida de nós, que vai na nossa frente, que é o nosso pastor, que é o Deus da provisão, que é o Deus da resposta, que é o Senhor que nos ajuda, que nos auxilia. E muitas vezes nós olhamos para a situação, esquecemos de ver isso, esquecemos de perceber isso, que a gente tem esse Deus do nosso lado, que nós estamos do lado de Jesus, que nós estamos do lado do Senhor e que tudo que a gente precisa Ele pode fazer. Que tudo que a gente precisa, Ele pode mudar, Ele pode colocar a mão. Mas aqui, do jeito dele, Ele quis ajudar. E aqui também a gente viu o quê? A limitação humana. O homem só pode vir até aqui. A gente trouxe eles, ensinou, falou, tudo, né? Agora eles voltam para casa e lá eles se viram. O homem só vai até aqui. Irmãos, mas o homem é limitado, Deus não, Deus é ilimitado.
Deus vai muito mais além. O poder de Jesus vai muito mais além que isso. Vamos ver aí, no 13. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Então assim, Jesus falou para eles: vai vocês mesmo e dá vocês de comer, dá vocês mesmo alimento, cuida deles, faz algo, né? Aí eles falaram: mas nós não temos nada, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E se a gente for comprar comida para eles, eles quis dizer: como que nós vamos fazer isso? É a mesma coisa que nós estávamos falando lá em cima, né? É o olhar natural. Nós não temos que ter o olhar natural, nós temos que ter o olhar de Cristo, nós temos que olhar para o Senhor. Nós não podemos olhar para o natural, nós temos que andar pela fé, em nome de Jesus, amém? Não olhar a situação. Se eu for olhar para mim, irmãos, eu não posso nada, eu não consigo nada. Vou olhar para mim, daí ele está aqui. Se a gente for olhar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós não temos a condição, mas Deus tem. O Senhor tem a condição. E o pouquinho que você tem, Deus multiplica. O pouquinho que você tem, Deus aumenta. O pouquinho que você tem, Deus abençoa. Eles falaram aqui: nós não temos nada, só 5 pães e 2 peixes. Isso é o suficiente, amém? Para Deus fazer um milagre. Esse é o suficiente para Deus operar, em nome de Jesus. Ainda que aqueles homens não tinham percebido. Vamos ver no 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Então Jesus viu ali e Jesus tomou o quê? Uma atitude. Jesus tomou uma providência. Ele viu que ele precisava fazer algo por aquele povo, algo, porque pelos discípulos já ia para cada um para sua casa. Mas Jesus falou: não, o que nós temos aqui, nós vamos conseguir o que? Multiplicar, nós vamos conseguir abençoar. E começou uma preparação para o milagre, uma preparação ali para aquele povo ser abençoado. Não podia ser de qualquer jeito, aquele povo tinha que se assentar de grupos de 50, dividir para o Senhor abençoar ali aqueles alimentos, amém? Então, irmãos, para tudo tem uma preparação. Para tudo tem uma preparação de Deus na nossa vida, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Às vezes a gente quer milagre, quer maravilha, quer que Jesus faça algo, mas não é de qualquer forma. Ele não falou assim: senta todo mundo, cai pão do céu. Não, não foi isso. Vamos dividir, sentar de 50 e 50. Depois ele foi orar, ele foi abençoar, e ali sim aquilo se multiplicou, amém? Na nossa vida também tem uma preparação, em nome de Jesus. Como você vai se preparar para o milagre? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, guardando, prestando atenção nos detalhes, prestando atenção a alguma palavra que vai saltar aos seus olhos, prestando atenção em algo que o Espírito Santo vai falar no seu coração, em nome de Jesus, amém? E ali vai começar o milagre. E ali vai começar o operar de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E assim, está falando aí no 15. E assim fizeram, fazendo-os assentar a todos, e tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. Então, assim que o povo conseguiu sentar direitinho, separar, fez igual o Senhor mandou, fez igual Ele pediu. Isso aqui é importante, fazer as coisas, né, como o Senhor manda, como o Senhor quer. Às vezes também a gente quer as coisas, quer milagre, mas Deus fala uma coisa, a gente faz outra. Vamos lembrar do casamento. Lá no casamento que Jesus foi, também faltou o vinho. Só foram abençoados porque aqueles homens fizeram o que Jesus mandou. Jesus mandou ali encher aquelas talhas ali de água, eles encheram até em cima, prepararam a talha para depois Jesus ir lá e transformar aquele em vinho. Se não tivesse obedecido, não ia acontecer. Então a gente tem que aprender a ouvir as orientações do Senhor, ouvir as orientações de Deus. Fizeram direitinho igual Ele falou, aí Ele pegou os pães ali, abençoou, não é? Os pães, os peixes, abençoou e partiu e deu. E os discípulos, né, começou a entregar ali para o povo.
a gente está vendo aqui a oração, a gratidão, né? Ele orou, ele abençoou, ele agradeceu a Deus por aquele momento, com fé, e aquilo ali se multiplicou. Nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a ser grato a Deus, orar e orar com fé, com fé. O Senhor ali agradeceu, abençoou e multiplicou, em nome de Jesus, mas tudo porque ele cria em Deus, ele sabia que Deus ia fazer, na nossa vida também. Nós temos que aprender a orar com fé, em nome de Jesus, abençoar e ter a certeza que Deus vai multiplicar. Mas é isso aqui na nossa vida financeira, a gente pega, a gente recebe, a gente pega o nosso dízimo, separa ali os 10%, você fica com 90%, mas você crê que Deus vai abençoar, você abençoa ali, crê que Deus vai multiplicar. Como Ele multiplicou aqui, Ele há de multiplicar aquilo que ficar na tua mão, a semente que ficar na tua mão, em nome de Jesus, porque Ele cuida de nós. Tudo na nossa vida é assim. Você abençoa, apresenta a Deus e Ele há de multiplicar. E Ele há de abençoar a sua vida. Aí no 17. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 cestos de pedaços. Amém? Então todo mundo comeu, todo mundo se alimentou, todo mundo saciou ali a fome, todo mundo foi ali alimentado, e ainda houve o que? Uma sobra muito grande, ainda sobrou muitos pães, ainda sobrou muita coisa ali. Essa é a bênção de Deus, essa é a bênção do Senhor para nós, não é? O que a gente leu lá no Salmo 23? Diz: prepara uma mesa perante os meus inimigos, né? Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, a minha vida transborda. Jesus tem isso para nós, essa plenitude espiritual, em nome de Jesus. Para a gente, irmãos, transbordar tanto espiritualmente, como na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Ele tem provisão, Ele tem ajuda, Ele tem resposta. A vontade de Deus é que nós não venhamos ter falta de nada, que tudo a gente venha transbordar, que tudo a gente tenha mais, em nome de Jesus. Nós temos que ficar firme, confiar, buscar, aprender, buscar o conhecimento da palavra, buscar o conhecimento de Deus, para que tudo isso venha se cumprir na sua vida, venha se cumprir na sua casa, na sua família, nos seus planos, em nome de Jesus, porque o Senhor continua o mesmo. O povo muda, os discípulos mudam, tudo muda, mas Jesus é o mesmo Deus de ontem, hoje e é sempre. Então Ele está sempre pronto para abençoar. Volta lá, Salmo 84. Salmo capítulo 84, versículo 11. Nós vamos ler e vamos orar. 84, 11. Salmo 84, versículo 11. No 11 ele está falando assim: porque o Senhor Deus é um sol, escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na sua retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Então o Senhor é um sol, o Senhor é um Deus, é aquele que vai na nossa frente, é aquele que cuida, é o Deus da provisão, em nome do Senhor. E Ele não nega bem algum para aquele que é fiel, para aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que se submete à sua vontade. Ele não nega bem nenhum. E também assim, é importante aí no 12, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar no Senhor, crendo que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, em nome de Jesus, amém? Crer, pôr em prática, obedecer, guardar a palavra no coração, o que você ouve aqui, o que você aprende aqui, se poder chegar na sua casa, ler de novo, reler, deixar o Espírito Santo falar, deixar o Espírito Santo tocar. Deus vai falar muito mais, irmãos, no teu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Amém.